Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos, Aqueles que estão aqui conosco no santuário. E você também que está aí na internet, seja muito bem-vindo. E vamos nessa noite mais uma vez adorar, honrar, glorificar, exaltar o nome do nosso Deus maravilhoso, pois só Ele é digno de receber a nossa adoração, nosso culto. Que possamos nesta noite estarmos aqui com os nossos corações voltados para adorarmos a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que fizessem junto comigo a leitura de Salmos, capítulo 66, versículo 1 e 2. Os irmãos que estão aqui no santuário podem, por favor, abrir as suas Bíblias. Salmos 66, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Então, que nós demos glórias ao nosso Deus nesta noite. E nós vamos começar exaltando, glorificando esse nome, cantando o hino Maior é o que está em nós. Vamos adorar a Deus? Estou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas do cantor cristão, não somente para fazer um feito singular, brilha no viver.
Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir ao nosso irmão Everaldo que estivesse aqui à frente, nos dirigindo a Deus em oração. E daqui a pouco nós estaremos dando a oportunidade também para a entrega dos dízimos e ofertas. O nosso Ministério de Louvor continua aqui à frente. Logo em seguida, após os recadinhos que nós temos para a nossa igreja e para os irmãos e amigos também que estão participando conosco deste culto. A paz do Senhor para os irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, no propósito de louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que se faz presente, também aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso recadinho é simples, é só para lembrar aos irmãos que nós voltamos a nossa escola bíblica dominical. Na verdade, estamos voltando gradualmente. Domingo passado começamos com uma classe única e não tivemos a classe infantil, não tivemos a classe também dos jovens. Eu digo classe única porque geralmente essa classe única ela é composta pelos adultos e pelos jovens. Mas domingo passado tivemos aqui até um certo número considerável de crianças e adolescentes. E queremos também pedir aí as irmãs, a MCM, alguém que possa nos ajudar nesse sentido, porque aos poucos nós estamos retornando às atividades regulares e entrando no novo normal. E domingo que vem vai ser outra experiência também. Nós estamos em fase assim de observação, se a escola bíblica dominical mesmo vai prosseguir ou não, até por conta daquilo que nós temos falado. Temos uma equipe que tem que se desdobrar. A equipe que está aqui com o pastor na quarta-feira, desde quando entramos na quarentena, com aqueles cultos gravados, e depois online, mas só a equipe com o pastor, os cultos na rua, e mais a cozinha solidária, e depois, agora com a escola bíblica dominical, esses irmãos acabam tendo que ficar numa dupla tarefa, e aí a gente precisa dos demais, para não sobrecarregar uma equipe que está aqui permanentemente, que inclusive é a equipe também, é parte da equipe que chega aqui aos domingos de manhã, na rua vai varrer a praça. A irmã Marlúcia, o irmão Wellington estão sempre tomando essa iniciativa também. Então é uma tarefa árdua. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos fazendo outro culto na rua. Teve gente da rua que entrou aqui domingo passado, porque sentiu falta da igreja lá fora. Então a igreja tem que estar lá fora. Este é o sentido da igreja, fora das quatro paredes. Então domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos tendo culto na rua após a escola bíblica dominical. E também lembrar da nossa campanha de construção para a nossa cobertura aqui do templo, na última laje, e nós estamos aí, portanto, nesta missão. E agora nós vamos ter o Ministério do Louvor nos conduzindo em mais um cântico. Os irmãos que estão aqui presentes têm a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Quem está em casa participando conosco tem os dados bancários da igreja agora também no vídeo. E também queremos pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo. Agora a gente faz ao contrário. Antes de começar o culto, a gente pedia para os irmãos desligarem o celular. Agora a gente pede até para ligar o celular, mas deixe com essa finalidade, né? De compartilhar esse vídeo. Quem está em casa também agora pode deixar o seu pedido de oração por escrito. Temos passado isso para a igreja orar. E também compartilhando este culto agora na página de cada pessoa, para assim esta palavra chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos cantar então, e os irmãos têm a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Convido os irmãos que louvem conosco com o cântico Não Vou Calar Meus Lábios, Vou Profetizar. Amém.
a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca Eu vou pedir para estar aqui ao microfone o nosso diácono, o irmão Daniel Figueira. Tem sido um herói. Irmão Daniel já há algum tempo vem fazendo tratamento médico e mesmo nesse tempo de restrição tem se esforçado para estar aqui presente. Hoje está sentindo até algumas dores também, mas ele tem se empenhado. A sua família também é muito dedicada, muito consagrada, assim como muitas famílias aqui na nossa igreja. E nós ficamos contentes com a presença dele. E nós queremos aproveitar também esta oportunidade. Temos orado por ele, mas ele agora também vai estar orando por todos nós. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem vir aqui à frente, participando conosco desta oração, porque também foi um momento devocional, é um momento de gratidão. Quem tem alguma coisa para agradecer, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa, se tem algum pedido a fazer, está lembrando de algum pedido, ore agora, coloque essa questão diante do Senhor. Quem está em casa, participe também conosco. Temos que orar pelo nosso Brasil. Oremos, estamos aí às vésperas de uma eleição. E a gente sempre aprendeu que tem que separar política de religião. E talvez até nós tenhamos separado bem política de religião. Mas não temos como separar as duas pessoas que temos dentro de nós, discípulos de Jesus Cristo e cidadãos
da sociedade. Temos dever com o reino celestial, mas temos dever também com a comunidade terrena. E querendo ou não, mesmo que a igreja separe, mas nós não podemos ficar alienados da realidade. Não podemos ficar alienados da realidade dos nossos filhos, dos nossos netos. Não podemos ficar, não podemos negar a realidade de que na política tem se aproveitado muito da religião. E na política tem se tomado decisões que têm afetado diretamente o coração da igreja, o centro da igreja. Estamos aqui dentro, mas lá fora estão tomando decisões que estão nos atingindo, estão nos afetando. Nós temos que orar por isso. Mas Jesus Cristo disse que primeiramente vigiai e orai. E Jesus Cristo disse que nós devemos ser mansos como uma pomba, mas também astutos como a serpente. Então nós devemos ficar atentos. Mesmo que alguém ache que não adianta nada, porque o mundo tem que ir de mal a pior para se cumprir o que está na palavra de Deus. Mas isso não tira de nós a responsabilidade. Nós não podemos ser omissos, negligentes, porque prestaremos contas da nossa fidelidade, nosso compromisso, e esse é o dever da igreja. Vamos orar pelo mundo, porque o mundo está em chamas, templos estão sendo queimados, cristãos estão sendo perseguidos, a palavra de Deus está sendo deturpada, a igreja não pode fechar os olhos para isto. Então temos que orar sim por nossa sociedade, temos que orar pelos governantes, porque os governantes, a Bíblia diz, né, que quando o rei não teme ao Senhor, o povo sofre, o povo geme, e nós não podemos ignorar o que a Bíblia nos diz, pois a Bíblia também nos garante que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então oremos. Orando. Santo e poderoso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez por estar aqui na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Agora, ó Deus, quando esses irmãos vierem aqui, ó Deus, no Teu altar, entregar suas ofertas, seu dízimo, sabemos, ó Deus, que tudo isso é bênção do Senhor. Abençoa esses irmãos, toca no coração deles, que sempre possa estar firme, ó Deus, nas promessas do Senhor. E agradecemos ao Senhor por cada irmão aqui presente, ó Deus, nesta noite. Cada um possa sair daqui, ó Deus, abençoado pelo Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento, ó Deus, também, quando vamos ouvir a palavra do Senhor pelo Teu servo, dá a unção dele, do Teu Santo Espírito, nosso Deus, nessa noite. E que possamos sair daqui aprendendo mais da palavra, nosso Deus, que possa tocar os nossos corações. Abençoa também a nossa nação, Deus. Abençoa a nossa pátria brasileira, todos os governantes, desde lá do Senado, presidente, até aqui nos vereadores da nossa cidade. Abençoe todos, ó Deus, dirija a vida de cada um. Dá também, ó Deus, entendimento espiritual, que eles possam estar olhando, ó Deus, com o olho espiritual do Senhor. Ó Deus. Abençoe também o mundo inteiro, sabendo que o mundo inteiro está na maior dificuldade, ó Deus, com tudo e todas as coisas, e sabemos que é tudo por causa do próprio homem, o pecado do próprio homem. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, todos eles, em nome de Teu Filho Jesus, e Te agradecemos. Amém. Quero pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias e deixarem as suas Bíblias abertas. Ultimamente nós temos meditado muito no livro de Atos. Temos trazido aqui para a igreja e domingo que vem prossegue. E não temos previsão de quando é que vamos deixar o livro de Atos durante essa temporada. E o livro, aliás, o capítulo hoje está lá no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. É uma leitura longa. Se possível for, Priscila, coloque aí para a gente Atos, ou Larissa, Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Nós não vamos fazer esta leitura, porque é uma leitura também um tanto longa, mas no decorrer da mensagem vamos fazer aqui alguns destaques de alguns versículos, e aí então no momento exato, quando destacarmos os versículos, os irmãos que estão em casa, os amigos, os que estão aqui presentes,
também poderão conferir conosco. Esta passagem, em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22, fala sobre aquele momento em que Pedro e João foram levados presos por pregarem a palavra de Jesus Cristo. Não ficaram muito tempo na prisão, mas foram levados presos. E nós vemos nesse contexto de Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22, sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela soa assim para nós, de uma certa forma romântica. Ficamos saudosistas, embora não tenhamos vivido aquele momento, nós não fizemos parte daquela geração, obviamente, mas o que nós vemos acontecer naquela igreja primitiva é o que nós muito desejamos também para a igreja de hoje. Mas agora temos que ficar atentos a uma coisa, o contexto daquela igreja. Qual era o contexto em que ela se encontrava? Pelo que ela estava passando? Ou ela começou a passar? Como que o mundo começou a tratar aquela igreja? Então nós não podemos querer só parte do que aquela igreja estava vivendo para nós, sem trazer junto no bojo tudo aquilo que ela estava vivendo. E fiquemos atentos, porque domingo que vem à noite a gente vai falar um pouco sobre muitas coisas que estão acontecendo em nossos dias, que também são muito semelhantes ao tempo em que aquela igreja primitiva viveu, sobreviveu e lutou e venceu. Então agora é a nossa vez. E conforme vimos aí, a igreja primitiva, ela começou forte e emocionante. Quando nós lemos sobre a igreja primitiva, ficamos assim tomados até um pouco por aquele cenário. Aquilo contagia os nossos corações, porque o que nós vemos na igreja primitiva, milhares de pessoas seguiam Jesus Cristo, milhares de pessoas se convertiam de uma vez só. E também haviam ali sinais poderosos, maravilhas, curas o tempo todo. Que coisa maravilhosa! Sinais poderosos, maravilhas e cura o tempo todo. Imaginem o clima dessa igreja, a festa dessa igreja, a espiritualidade desta igreja, o fervor desta igreja, a alegria desta igreja, o entusiasmo dessa igreja. Mas também a igreja, apesar de experimentar um crescimento fenomenal, ela crescia da noite para o dia. E às vezes no mesmo dia, milhares de pessoas se convertiam a Cristo. Mas de repentemente, as coisas começaram a mudar. Aquela fase da lua de mel acabou. Também aconteceu isso com a igreja primitiva. A fase da lua de mel acabou. A oposição à igreja começou a ficar cada vez mais forte. Parece que a igreja começou a ser peneirada. Os cristãos começaram a ser colocados à prova. E ali ficou exposto quem de fato era convertido mesmo ou apenas convencido. Mas ali também estava o plano de Deus para que o evangelho fosse disperso pelo mundo afora. E nós já vimos um pouco disso aqui nos cultos anteriores. Domingo passado nós falávamos aqui sobre Estevão e Pedro na casa, de Estevão, não, de Cornélio. Assim como domingo retrasado também nós falamos sobre Estevão e o resultado daquele testemunho de Estevão. Mas a questão é essa, as coisas começaram a mudar. É muito triste quando a gente para pensar, as coisas começaram a mudar. As coisas não estão mais do jeito que vinham. A fase da lua de mel até da igreja primitiva também acabou. A oposição à igreja começou a ficar cada vez mais forte. Começou a ficar cada vez mais radical, violento, agressivo. E um dos exemplos que nós temos, entre tantos exemplos, é o que nós lemos em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Foi a prisão de Pedro e João. E a pergunta pertinente para a igreja, em qualquer época da história, a pergunta pertinente não é: nós como igreja seremos ou não perseguidos? Esta não é a pergunta pertinente da igreja, em qualquer época da história.
seremos ou não perseguidos? A pergunta correta e que sempre prevaleceu no decorrer da história da igreja é: quando será a próxima oposição do inimigo sobre a igreja? Quando? Quem já leu alguma coisa sobre avivamento no decorrer do tempo, da igreja primitiva para cá? Vamos deixar um pouco à parte o que aconteceu lá no tempo da igreja primitiva, porque a gente pensa que foi só lá naquele momento, mas no decorrer da história da igreja, quem já leu sobre alguns avivamentos, podem confirmar que em todo lugar onde houve o avivamento espiritual, ao mesmo tempo também Satanás trabalhou com o avivamento da parte dele. O avivamento do inferno, o avivamento de Satanás. Aonde a igreja está trabalhando, Satanás está atrás também para perseguir a igreja. A igreja está trabalhando no território de Satanás. E aí há um grande avivamento. Cristãos consagram ou reconsagram suas vidas. O fervor da igreja cresce. A igreja começa a crescer. Vidas começam a se render. Mas também pode ter certeza que naquela mesma região, naquele mesmo lugar, Satanás também está trabalhando para o seu avivamento e para fazer oposição à igreja. E assim sempre será, até a volta de Cristo. Então, a pergunta que nós, como igreja, devemos fazer não é se seremos ou não perseguidos. Podemos estar passando por uma trégua, e de repente uma trégua que durou todo o tempo de uma geração de cristãos. E digo isso como Igreja Batista de Nova Brasília, posso dizer isso também como pastor, posso falar isso como igreja cristã no Brasil, porque de repente nós não passamos por momentos assim de perseguição tão radicais, conforme aconteceu com a igreja primitiva, ou com outras igrejas no decorrer da história. Mas uma coisa, estejamos certos, passamos por um momento de trégua, podemos estar até ainda desfrutando um pouco dessa trégua, mas ainda em nossa geração, coisa diferente de uma hora para outra pode acontecer, porque o mundo conspira contra a igreja. E no mundo, tudo que é contra a igreja está cada vez mais se aliando. Está cada vez mais se aliando. E isso está cada vez mais próximo do que nós possamos imaginar. Então a pergunta que nós devemos fazer como igreja não é se seremos ou não perseguidos. Estejamos certos de uma coisa: seremos. Mas a pergunta correta, portanto, é: qual será a próxima oposição do inimigo sobre a igreja? E conforme os irmãos podem conferir aí já nos primeiros versículos de Atos capítulo 4, assim nos diz: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, dando-se muito de que ensinassem, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Milhares de pessoas se converteram com esta palavra de Deus, proferida por Pedro e João. Mas os opositores de Jesus Cristo doeram-se muito com isto, e foram lá e levaram presos Pedro e João. E o episódio aí prossegue no decorrer da leitura de Atos capítulo 4, mas por enquanto ficamos com os 4 primeiros versículos. Agora, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos esperar por resistência ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, ao verdadeiro Jesus Cristo. Devemos esperar por resistência a Ele, ao Evangelho. Como igreja, não devemos ficar na dúvida se haverá resistência ao Evangelho. Sempre haverá resistência ao Evangelho. Esperemos por resistência ao Evangelho. Precisamos estar preparados para isso. O verdadeiro Evangelho,
o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, conforme nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Não o evangelho aguinha com açúcar, não o evangelho que embala, que encanta, que hipnotiza, não o evangelho de efeitos, de luzes, de palco, de shows, mas o verdadeiro evangelho que confronta, que incomoda, que faz doer o coração, que leva a pessoa ou a se revoltar, ou se arrepender diante do Senhor e se humilhar diante dele para que a sua vida seja totalmente transformada. Pedro e João foram abordados por pessoas muito poderosas. Nós não temos ideia, porque o grupo que nós vimos aqui, do versículo 1 ao versículo 4, trata-se das famílias mais poderosas em todo Israel. A palavra dessas pessoas determinava se essas pessoas, ou as demais, por elas, levadas a julgamento, permaneceriam ou não vivas. Para se ter uma ideia, ali estavam duas pessoas que fizeram parte daqueles que condenaram Jesus Cristo e fizeram questão que ele fosse condenado à morte. Entre essas pessoas desse grupo, tinham ali duas. Pedro e João sabiam disso, que estavam diante daqueles que condenaram o seu mestre à crucificação. Para termos uma ideia de como essas pessoas eram poderosas, eram pessoas cruéis. Nós podemos até ficar assim tentando imaginar como que estava aquela situação. Pedro e João agora sendo levados diante daqueles que levaram Jesus Cristo à crucificação. Pedro e João foram abordados por essas pessoas, mas isso não se tornou uma desculpa para que eles parassem de pregar o evangelho. Não se intimidaram, pelo contrário, eles estavam cientes de que aquelas pessoas estavam rejeitando Jesus Cristo e não rejeitando eles. O tempo todo isso não faltou neles. Essa convicção de que quem rejeita a palavra do evangelho não está rejeitando a palavra do homem, não está rejeitando a palavra daquele emissário do evangelho, do obreiro, da irmã, do jovem, da criança até que vai falando em nome de Jesus Cristo. Quem rejeita este evangelho não está rejeitando a sua palavra, meu irmão, não está rejeitando a minha palavra, não está rejeitando a sua palavra, minha irmã. Nós somos apenas emissários, proclamadores do evangelho. E Pedro e João tinham muita convicção disso, de que aquelas pessoas estavam fazendo oposição não à palavra deles, mas à palavra de Jesus Cristo. Eles tinham certeza de que quem rejeita a Cristo dificilmente também não nos rejeitará. Pode ter certeza disso. Quem não gosta de Jesus Cristo dificilmente vai gostar da gente. E nós vivemos um tempo em que nós queremos agradar muitas das pessoas. O apóstolo Paulo, ele falava que ele não foi com palavras persuasivas, ele não foi a massagear o ego de ninguém, ele não foi fazer cafuné na cabeça de ninguém, ele não foi com palavras encantadoras para trazer essas pessoas para Jesus Cristo. De maneira alguma ele foi por essa armadilha. Nem procurou palavras também fabulosas, eruditas. Pelo contrário, ele tomava muito cuidado para que o evangelho permanecesse com essa simplicidade, mas de forma profunda, que todos pudessem entender que evangelho é compromisso. Evangelho é compromisso. Fazer parte da igreja de Jesus Cristo é fazer parte do grupo de pessoas ou da família mais perseguida, mais maltratada em toda a história do cristianismo. E se formos ao Velho Testamento, considerando Israel como um protótipo de igreja, nós vamos ver que isso é desde o tempo de Abraão, o nosso pai espiritual. E por que vai ser diferente em nossos dias? Então, meus irmãos, Pedro e João não se deixaram intimidar por conta da ameaça de serem levados diante daqueles que também condenaram a Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu Mestre, à morte. Eles tinham certeza de que quem rejeita a Cristo dificilmente teria simpatia por eles. Eles ouviram de Jesus,
que ele foi perseguido, então seus discípulos também seriam perseguidos. Agora, meus irmãos, estejamos convictos de uma coisa: nós somos discípulos de Jesus. E não estamos imunes às mesmas perseguições ou atrocidades, ou até piores, do que os discípulos daquele tempo passaram. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus havia prevenido seus discípulos dizendo que quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus deixou isso bem claro. Não fique preocupado em não ofender as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Não fiquemos preocupados em ofender as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo, porque as pessoas o tempo todo estão aí incomodando Deus e nós não ficamos ofendidos com isso. Estão fazendo barbaridades, como se costuma dizer aí no dito popular, na barba da igreja, e os crentes não estão se sentindo ofendidos. Eu tenho perguntado aonde que está a indignação da igreja com tudo isso que está acontecendo em nosso país e pelo mundo, e que temos tomado conhecimento pelos meios de comunicação. Eu aprendi, ainda jovem, que neste mundo quem não tem voz não tem vez. E tenho me considerado uma pessoa de poucas vezes, porque não sou uma pessoa que tem voz tão ativa assim na sociedade. Ou de repentemente até nenhuma. Mas às vezes eu fico questionando, onde é que estão as pessoas de voz ativa? Onde é que estão os nossos representantes? Representantes das nossas denominações? Seja qual for a denominação. Falo de batista, mas também falo de qualquer outra denominação, com as decisões que são tomadas, com as leis que são votadas, com as barbaridades que andam acontecendo. E às vezes até nós mesmos, pastores, em nossas próprias igrejas, nós somos intimidados a falar menos, a parar com essa retórica, a parar de ficar repetindo constantemente certas palavras, porque temos que ser politicamente corretos. E Jesus não aceitou ser politicamente correto. Os discípulos de Jesus não aceitaram ser politicamente corretos. Eles ofenderam, eles agrediram as pessoas com este evangelho. Não que esse seja o conteúdo do evangelho, mas porque as pessoas detestavam o evangelho, detestavam Jesus Cristo. E nós não podemos modificar o evangelho que pregamos, não podemos deixar de ser a igreja que Jesus Cristo ordenou que nós fôssemos, preocupados, porque o nosso auditório, porque agora falar auditório não é mais santuário, infelizmente, porque o nosso auditório vai ficar vazio. Pessoas não vão querer se tornar membros de igreja, algumas vão se afastar, o dízimo e a oferta da igreja vão cair. A igreja tem que ser pop, a igreja tem que agradar a tudo e a todos, e ao mundo também, mas não agradar mais a Jesus Cristo, meus irmãos. Eu às vezes entendo que certas questões Deus permite acontecer na história da igreja, na história do povo de Deus, para ver quem é que vai perdurar, quem é que tem resiliência, quem é que vai ficar. Eu tenho observado na história da igreja como pastor, nascido e criado no evangelho por sinal, que às vezes, dentro até da própria igreja de Jesus Cristo, há uma força que toma conta de todo mundo mesmo, que impressiona, que pressiona, que sufoca, que intimida, que bota até pessoas sérias mesmas, quietas, caladas, amordaçadas, imobilizadas, engessadas, sem ação e sem graça. E até alguns pastores também, por conta dessas injustiças, acabam tendo que precipitar o encerramento do seu ministério, ou como pastor daquela igreja, ou no próprio ministério. Mas eu tenho observado que esses que muitas vezes são intimidados,
pressionados, quando vem a dificuldade, quando vem o aperto, quando vem a calamidade, quando vem a perseguição, quando vem a lágrima, quando é para deixar rastro de sangue, são esses que deixam o rastro de sangue. São esses que permanecem ali como pé de boi, como se dizia antigamente. Esses são os que têm Jesus Cristo no seu coração, e o lugar mais alto para esses, sabe onde é? É no pé de Jesus Cristo. O crente fervoroso, o crente dedicado, o crente consagrado, o crente disposto a pagar o preço, o lugar dele não é lá no palanque. Ele não quer ser estrela na igreja, mas quer ser luz lá fora do mundo. Eu acho que a igreja está muito cheia de estrelas. E às vezes até eu acho que Deus permitiu essa pandemia para peneirar a igreja. Tenho falado isso constantemente. Deus permitiu que a igreja fosse resetada para acabar um pouco com o show nos púlpitos da igreja que viraram palanques. Para que ficassem realmente aqueles que são luz do mundo e não estrelas nos púlpitos das igrejas. Estejamos prontos para falar a verdade o tempo todo, custe o que custar. Mas a verdade é o melhor remédio. A verdade é que resolve. A verdade não tem enrolo. A verdade, ela é objetiva, ela é profunda, ela é transformadora, ela cura. Pedro e João passaram a noite na prisão e ficaram diante das mesmas pessoas, conforme eu falei ainda agora há pouco, que ordenaram a crucificação de Jesus. Eu fico tentando imaginar como que foi o emocional de Pedro e João. Eles foram levados presos, passaram a noite na prisão, ninguém comunicava a eles o que iria acontecer no dia seguinte, não tinha ninguém para prepará-los para falar o que eles deveriam dizer quando estivessem diante daquelas autoridades. Ele não sabia qual era a decisão, ele sabia de uma coisa: ali estavam as pessoas cruéis, poderosas, e também sabia o que fizeram com Jesus Cristo, e na certa ficaram aguardando também o mesmo. Olha, daqui para frente o que pode acontecer conosco só pode ser cada vez mais pior. Pedro e João estavam diante daquelas pessoas poderosas de todo Israel, mas mesmo diante das ameaças de morte, olha o que Pedro fala sobre Jesus no versículo 12. Mesmo diante daquelas pessoas revoltadas, inimigas declaradas de Jesus, e o condenaram à morte, mas Pedro, destemido, resoluto, ele diz para essas pessoas no versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E mesmo diante de mais ameaças, ele ainda prossegue. Ele acrescentou, agora eu vou pedir para você pular lá para os versículos 19 e 20. Olha o que Pedro, ele também diz com coragem, determinação diante daquelas pessoas. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos de maneira alguma deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles disseram, em outras palavras, vocês podem fazer o que vocês quiserem de nós. Vejam se vocês têm um pouquinho de consciência. O que vocês acham? Qual é o certo? O que nós devemos fazer? Obedecer a ordem de vocês ou obedecer a ordem de Deus? Eles estavam perguntando isso em outras palavras, aquelas pessoas. Nós temos que obedecer a ordem de vocês, porque vocês não estão gostando do que estão ouvindo de nossa boca? Nós temos que obedecer?
O que vocês acham? Nós vamos preferir obedecer o que vocês estão mandando, mesmo debaixo de ameaças, ou vamos obedecer a Deus? Olha como que este camarada, que tinha sido um pescador, talvez ainda estivesse se desligando da sua profissão de carreira de pescador, mas agora ele dá o veredito. O veredito que ele dá é o seguinte: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A verdade é para ser falada. A verdade é que liberta. Jesus no Evangelho de João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem como ficar sem dizer a verdade. Por mais que ela doa, por mais que ela incomode, por mais que ela pareça não politicamente correta, meus irmãos. A igreja está ficando amordaçada por uma cultura que começa lá no jardim de infância, praticamente. Onde uma professora cristã, ao chegar na escola, ela já passa por várias recomendações. Olha, aqui você não pode fazer mais isso. Aqui você não pode mais comemorar o Dia das Mães. Aqui você não pode mais comemorar o Dia dos Pais. Aqui você não tem mais que dizer que menino nasce menino, menina nasce menina. Já no jardim de infância. Vai passando assim pelo fundamental, vai chegando na idade de adolescência, no ensino médio, quando chega na faculdade, então nem se fala. E essa é a geração que está ficando em nosso lugar, na igreja, aliciada, dominada, militante, aparelhada, e entre esses que estão ocupando a nossa igreja, em nosso lugar, também estão se levantando obreiros, pastores, missionárias, contaminados por esse tipo de pensamento, que temos que ser politicamente corretos. E a igreja ainda está esperando pela perseguição. A igreja ainda não viu os tempos difíceis que a Bíblia diz que nós estaríamos vivendo. Nós não podemos comprometer a verdade. Estejamos prontos para falar a verdade e não comprometamos a verdade. O sistema judiciário judaico, o STF do judaísmo, em outras palavras, o sistema judiciário judaico costumava tratar as pessoas comuns com gentileza. Porque a ideia que o Sinédrio tinha era que pessoas comuns, pessoas iletradas, pessoas ignorantes, no popular, pessoas burras, manipuladas, massa de manobra, com a massa cefálica, a massa cinzenta, mas manipulada, condicionada, treinada como fantoche, não representava ameaça nenhuma. Então eles não precisavam falar alto, não precisavam ameaçar, e nem precisavam citar lei nenhuma, porque aquelas pessoas eram indigentes, não entendiam de lei nenhuma, nem ler sabiam. Então não precisava conversar muito. Bastava apenas chamar essas pessoas e dizer: olha, vocês não devem fazer mais isso. Falava com calma, falava até com uma certa camaradagem. Aí aquela pessoa simples sabia que estava, de quem que estava diante, sabia que estava diante de uma pessoa muito importante, uma pessoa poderosa, uma pessoa que mandava e desmandava, então obedecia, sem saber até por que tinha que obedecer. Fazia o que mandasse, era pau mandado. Assim era o STF judaico. E acharam que poderiam fazer a mesma coisa com Pedro e João. Eles costumavam tratar pessoas da categoria, de terceira categoria, como Pedro e João. Eles tinham o costume de tratar bem. As pessoas comuns, elas eram ignorantes. Geralmente elas eram liberadas logo na primeira conversa, por se sentirem ameaçadas, com medo. Era apenas o suficiente um aviso. E o Sinédrio estavam esperando a mesma coisa de Pedro e João, mas tiveram uma surpresa de cair o queixo. Eles não esperavam
o que a convivência com Jesus Cristo tinha feito com eles. O mestre dos mestres. 3 anos de convivência apenas com Jesus Cristo. Aqueles homens, em 3 anos de convivência com Jesus Cristo, fizeram a alfabetização, fizeram o fundamental, fizeram o ensino médio, fizeram a faculdade, fizeram o doutorado e deram um show diante do Sinédrio. É bom que se diga que a palavra Sinédrio, embora eu tenha falado aqui do STF, mas era um sistema judiciário daquele tempo, do Sinédrio, mas o Sinédrio é da palavra Sinédrio que vem para nós a palavra Senhor, que também pode ser senador, daí a palavra Sinédrio. No conceito educacional do antigo paideia grego, a pessoa teria que levar 40 anos estudando para se tornar doutor, para se tornar filósofo. Então, para fazer parte do Sinédrio, tinha que ter no mínimo 40 anos de idade, porque se imaginava que tinha tido pelo menos 40 anos, estudando, desde a sua infância, estudando. Por isso que até aqui no Brasil, no Ocidente, também para ser senador algumas décadas atrás, tinha que ter no mínimo 40 anos, não poderia ser senador com menos de 40 anos. É o conceito educacional paideia, influenciando o Ocidente. Mas agora já mudou, né? Para ser senador agora basta ter 30 anos. Isso também não quer dizer nada, a pessoa com mais idade não quer dizer que ela seja uma pessoa idônea, responsável. Como dizia um poeta, os canalhas também envelhecem. Também envelhecem, também ficam de cabelos brancos. Mas para aquele contexto, principalmente, Pedro e João, o que eles eram? Até chegar àquela categoria de doutores, de senhores, idôneos, senadores, vamos dizer assim. Então Pedro e João surpreenderam por conta dos 3 anos que passaram apenas com Jesus. É por isso que essas pessoas levaram Jesus à morte, porque é assim que a pessoa faz. Muitas vezes, quando ela não tem argumento, quando ela não tem condições de continuar conversando, quando ela não tem conteúdo, quando não há fundamento aquilo que ela pensa, ou aquilo que ela diz, ou aquilo que ela defende, ela parte para a violência, ela parte para a ignorância, não tem diálogo. Essas pessoas não eram capazes de dialogar com Jesus, essas pessoas não tinham argumento para superarem Jesus Cristo. Então só tinha uma maneira, era inventar um falso testemunho contra ele, porque nem crime nenhum foi encontrado em Jesus. Então foi nessa base que crucificaram Jesus Cristo. E essas mesmas pessoas agora estavam com Pedro e João e achando que seriam, vamos dizer assim, pintinhos de milho picado. Basta dar milhos picados para eles, que eles vão desaparecer. Mas não foi o que aconteceu. Pedro e João não comprometeram a verdade. A solução que ofereceram para Pedro e João, sabe qual foi? Você pode conferir aí na leitura. Eu não li todo o capítulo 4, eu mencionei algumas passagens, mas se você ler o capítulo todo, o capítulo 4 de Atos, em especial até o versículo 22, você vai ver que eles ainda deram uma ressalva para Pedro e João. Até em outras palavras, falaram assim para Pedro e João: olha, vocês podem até continuar pregando, passaram a mão na cabecinha deles, né? Eram pessoas simples, pintinhos, para comerem milho picado. E falaram então para Pedro e João: olha, vocês podem até continuar pregando, a gente não vai criar questão nenhuma com vocês não, mas tem uma coisa, vocês só não podem dizer que foi Jesus que mandou vocês falarem isso. Estou falando em outras palavras, mas confere aí em Atos capítulo 4. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem pregar, mas não deem testemunho desse tal Jesus. Jesus morreu, acabou a história, coloque uma pedra em cima. Essa conversa de vocês de que Jesus ressuscitou, isso aí não, para com esse negócio. Então foi dado a eles uma condição para funcionarem como igreja.
Foi dado a eles uma condição de continuarem pregando a Bíblia, mas teriam que modificar a Bíblia. Foi dado a eles uma condição de continuarem pregando a Bíblia. Estou contemporizando isso. Já deu para entender. Mas desde que vocês não falem este, aquele e tal versículos. Deixe esses versículos à parte. Se possível for, pega a Bíblia de vocês e arranque essas páginas fora. Faz de conta que isso aí não existe. Prega o Evangelho, vão lá, constrói a igrejinha de vocês. Vão para a rua fazer o culto na rua de vocês. Pode fazer o programa que vocês quiserem, pode botar o nome da igreja que vocês quiserem. Mas tem uma coisa, não digam que foi esse tal de Jesus que mandou vocês falarem isso. Ou seja, Pedro e João poderiam falar, mas de forma que comprometessem a verdade. Para o bem deles, teriam que comprometer a verdade de Cristo. Em outras palavras, tinham que ser politicamente corretos. Tinham que ter um vocabuláriozinho assim, amigável, sociável, encantador. Senão, eles teriam problemas. Para ficarem longe dos problemas. Hoje eu vejo a igreja dessa maneira. Olha, se você quiser continuar trabalhando aqui nessa escola, fique longe de problema. Se você quiser continuar trabalhando aqui nesse bairro, fique longe de problema. Se você quiser continuar, isso já está até acontecendo, tá? Se você quiser continuar como membro aqui dessa igreja, evite de falar isso. Não leia essa passagem bíblica. Não pregue sobre isso. Evite problema. O grande problema sério na igreja do século 21, a verdade que Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. João 14, versículo 6. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ser politicamente corretos, meus irmãos. A igreja do século 21, ela está com um grande problema. Ela não quer incomodar. Ela não quer ser taxada de quadrada, ultrapassada. E por conta do politicamente correto, a igreja está se acovardando. E muitos têm diluído a mensagem de Jesus Cristo. Não podemos ofender as pessoas, não podemos ofender os políticos, não podemos prejudicar a frequência à igreja, não podemos prejudicar as finanças da igreja. Não é que a gente faça isso porque a gente está procurando propositamente ofender as pessoas, mas o fato de ser igreja, o fato de pregar a palavra como Jesus recomenda, isso pode ofender, isso pode magoar. Temos que ser popes. Temos que ser popes. Um pastor há pouco tempo, ele falou que o pregador do evangelho, um dia, ele há de ser confrontado. Ou continuar pregando o evangelho, ou ser pop. Ser os dois ao mesmo tempo não tem como ser. O pastor é pop. O pastor é 10. A Igreja Batista Nova Brasília é pop. A Igreja Batista Nova Brasília é 10. Mas lá na frente a gente vai ter que decidir. Ou prega o evangelho, a verdade que liberta, ou continuemos sendo pops, porque não há como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como igreja, preguemos a verdade de Cristo, ou então nos calemos. Ou então nos calemos.
mas até no calar há consequências. Porque o próprio Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 19, versículo 4, que se nós nos calarmos, o que vai acontecer? As próprias pedras clamarão. As pedras clamarão. Meus irmãos, eu tenho uma convicção de que a igreja está passando por uma grande prova. Uma grande prova. Domingo que vem à noite nós vamos estar vendo sobre isso. Estamos vivendo os tempos perigosos, os tempos trabalhosos, com base na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos vivendo os tempos trabalhosos. Há uns tempos atrás, pregáramos sobre aquela profecia de Joel, profecia esta que Pedro fez referência no dia de Pentecostes. Nos últimos dias, a partir daquela data, então, do dia de Pentecostes, dali para cá o cronômetro foi acionado. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos próximos do último dos últimos dias. E a igreja tem que estar preparada. Ainda hoje eu falava para minha esposa, Jaciara, olha, nós fomos nascidos e criados no Evangelho, um evangelho agressivo. Vou dizer assim, porque na linguagem de hoje eu acho que é isso. Entrar no caminhão, se sujeitar a pedradas, ir para a praça pública para fazer culto, chegar carro da polícia e mandar a gente sair em cidadezinha do interior. E na hora de voltar para casa, ela voltava na base da pedrada também. Cheguei a alcançar isso. No interior do Rio de Janeiro, principalmente na divisa com o Espírito Santo, no meu tempo de criança, enquanto na capital já estava um pouquinho diferente, mas no interior ainda tinha um pouco disso. E aí disse para minha esposa, e nossas filhas também testemunharam isso, ouviram isso de nós e tomaram parte conosco, mas agora oremos por nossas netas. Elas vão passar mais tempo nas escolas do que o que nós e nossas filhas passaram. Quando trocaram o termo do professor, de orientador, do transmissor de conhecimento, isso não tem muito tempo, quando botaram uma nova roupagem no professor, de que professor, ele não é só orientador de conhecimento, ele é educador. Educador. Quando nós aprendemos que a educação vem de berço. E quem é que pode garantir que o professor é educador da minha filha, do seu filho? Será que ele tem educação? Como disse alguém, o ministério é de educação e cultura. Isso não quer dizer nada, porque muita gente tem cultura, mas não tem educação. Porque cultura se adquire estudando, mas educação se aprende no berço. Quando hoje não se comemora mais Dia dos Pais, aqui mesmo no nosso município, não se comemora mais Dia das Mães, aonde a lei no conselho tutelar, pai ou mãe, se forem pegos, de repentemente, chamando a atenção do filho, dependendo da maneira como quem está vendo olha para isso, dependendo do olhar, do ângulo da pessoa, pai e mãe são denunciados. Eu não estou falando de violência, não estou falando de agredir fisicamente, estou falando de educação, de repreensão, de ensinar. Então eu me preocupo sim com isto. Então, como igreja, não esqueçamos que tudo o que fazemos e falamos deve ser sobre Jesus Cristo e mais nada. A igreja tem que permanecer resoluta, sabendo que vai sempre encontrará resistência ao Evangelho, sabendo que tem que estar sempre pronta para falar a verdade e nunca comprometer a verdade. Vamos ensinar isso aos nossos filhos. Vamos ensinar isso aos nossos netos. Porque
nós talvez não sejamos mais atingidos com o discurso, nós talvez não sejamos mais aliciados, mais intimidados, mas os nossos filhos, os nossos netos, sim. E a igreja precisa permanecer através deles resoluta, em nome de Jesus. Que Deus assim possa nos abençoar e nos levar a essa reflexão. Está muito claro o que nós estamos passando ultimamente. Abra os olhos, conforme pregamos aqui domingo passado. Precisamos olhar para tudo que está acontecendo, né, irmã Michele? Irmã Michele, domingo passado, estava bem antenada. Quando o pastor fechou a mensagem dizendo: abra os olhos, enxergue com os olhos de Deus, tente enxergar e entender tudo o que está acontecendo neste momento, neste tempo em que estamos vivendo. Olhemos com os olhos de Deus e continuemos como igreja resoluta. Ministério de Louvor. Convido os irmãos presentes que se coloquem de pé. Nós vamos louvar ao Senhor ainda com este hino que fala da igreja, né? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados. Igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela fé na mão real, e o Senhor do céu observa que fazemos bem ou mal, resolutos trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. Vou pedir a nossa irmã Vera para nos dirigir a Deus em oração, encerrando o culto desta noite. Queremos agradecer aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão em casa também,
participando conosco deste culto, vários irmãos, várias pessoas, 122 pessoas agora participando conosco também deste culto. Então, oremos por alguns pedidos que estão sendo ali colocados agora. Não dá tempo da gente ler, para mencionar, mas quem deixar o seu pedido por escrito, fica melhor para a gente, para repassar depois para o aplicativo da igreja. Então, deixa por escrito aí que nós, com muito carinho, estaremos assim, tomando nota de cada um. A igreja tem orado pelos pedidos. Vamos orar e fica o convite para que estejam conosco domingo que vem, à noite, às 7h da noite. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai santo, ó Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esta noite, por esse banquete espiritual. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas aqui, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Amém, muito obrigada, Senhor, pelas vidas que nos acompanham também, ó Deus, Te cultuando também através da internet, meu Pai. Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos presenteou com a Tua presença aqui nesta noite, Deus. Pai. Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti esta palavra Tua que veio do Senhor, do Seu coração para os nossos corações. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos, ó Deus, guardando essa palavra em nossos corações, meditando, Senhor, em cada palavra que foi dita aqui, ó Pai. E também, ó Deus, estarmos colocando em prática, Senhor. Ó Deus, nos ajude. Ó Deus, esteja, Pai, conosco no nosso dia a dia, quando precisamos viver a Tua palavra, Senhor. Ó Pai de amor, venha, Senhor, de encontro com cada coração, Pai. Venha, Senhor, trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado, Senhor. Venha, ó Deus, mudar, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Amém. E Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos molde, que o Senhor, ó Deus, venha cumprir a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Amém. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos esses tempos, ó Deus, tão conturbados, Senhor, tão difíceis, meu Pai. Ó Deus, venha, ó Deus, nos ajudar, ó Pai, como igreja, Senhor, para que possamos viver, ó Deus, uma vida de gratidão, uma vida genuína, Pai, na Tua presença, uma vida verdadeira, uma vida, ó Deus, que possa, Senhor, exemplar, ser exemplo, ó Deus, para aqueles que nos olham, para aqueles que olham para a Tua igreja, Senhor. E que aqueles que olham possam ver, Senhor, a Tua luz brilhando, Senhor, na vida da Tua igreja, meu Pai. Ó Deus de amor, nós queremos colocar o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos colocar, ó Deus, cada vida, Senhor. Queremos colocar cada igreja, cada pastor, cada diácono, cada missionário, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor. Amém. E Te pedir as Tuas bênçãos, para que juntos, ó Deus, possamos levar a Tua palavra àqueles que precisam, Senhor. Ó Deus de amor, nós também colocamos o nosso Brasil nas Tuas mãos, no que diz respeito às eleições, Pai, quando teremos que ir às urnas votar, Senhor. Ó Deus, venha nos ajudar, Pai, que possamos, Senhor, sermos assim sinceros, ó Deus, nas nossas escolhas. Amém, que possamos, ó Deus, estar atentos, Senhor, àquilo que estamos falando, aquilo que estamos, ó Deus, escolhendo para votar, Pai. Nos ajude, Senhor. Ó Deus, esteja levantando, Senhor, a Tua igreja para ser fiel nesse tempo, meu Pai. Amém. Ó Deus amado, nós também colocamos diante do Senhor todos os pedidos que foram colocados aqui nesta noite. Amém. Aqueles que foram escritos, aqueles, ó Deus, que estão nos corações, Pai. Amém. Porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E por isso, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Te suplicamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre cada um. Que a Tua vontade seja feita, ó Deus,
mas que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor venha nos dar vitórias, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, pelo culto aqui realizado, e te pedimos as mais ricas bênçãos sobre a tua igreja. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, e nós queremos viver aguardando, Senhor, a tua volta, aguardando, Senhor, o teu retorno. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, por todo sempre. Amém.